Bom dia a todos. Meu nome é Ian Davis. Sou uma das principais técnicas de suporte aqui na GeoCui e vou guiá-los no nosso webinar do primeiro dia, nosso workshop de planejamento de missão e operações de voo. E amanhã focaremos mais na parte de software. Mas hoje, vamos focar um pouco mais no hardware. Como o Brett mencionou antes, vocês precisarão do LP360. Na segunda metade da nossa apresentação de hoje, onde vamos de fato processar alguns dados e atuar como se fôssemos os operadores de voo em campo, como verificar nossos dados em campo e coisas desse tipo. Então, para começar, aqui está um resumo do material que cobriremos hoje. Isso incluirá a nossa visão geral do hardware. Existem várias opções diferentes por aí, configurações e requisitos da estação base, layout e opções de pontos de controle, planejamento de voo, operações de voo, verificação de dados em campo, o que é muito importante, e o pós-processamento de dados LIDAR e a estimativa de precisão. Algumas suposições que fazemos quando vocês participam dos nossos treinamentos. A primeira é que você é ou já trabalhou com um piloto de Vant experiente que já conhece algumas dessas plataformas e missões de levantamento. Também assumimos que você tem alguma experiência em agrimensura, conhecendo termos como PPK, RTK e o básico da operação de uma estação base GNSS, certo? Aqui temos um resumo geral do hardware que pode ser integrado ao LP360. Você tem opções de scanners 3D e 2D, dependendo das suas necessidades. Aqui na GeoCu, oferecemos várias cargas úteis TrueView diferentes, como uma variedade de scanners e níveis de qualidade e intensidade de dados. Basicamente, dá para obter muito mais dados se subir para, digamos, nossa série 600 ou 700. Em comparação com a nossa TrueView Lite e a série 500, que são mais leves para os computadores. Como mencionado, você também pode usar sensores 2D. Pode ser o seu DJI Phantom 4, o seu M300 RTK, câmera P1 e muito mais. Aqui vamos analisar a configuração geral de dois dos nossos sensores. Esta é a nossa carga útil 535VC. Ela tem uma placa APX15, que é da empresa chamada Aplanix Trimble. Ela possui uma bateria independente. Esta é uma das únicas cargas úteis que tem essa opção. Assim, você pode ter essa fonte de energia adicional se necessário. Tem 3 câmeras de 26 megapixels e um scanner RES-AI nela. Isso permitirá 3 retornos durante a coleta, o que é essencial para a classificação de solo e outros métodos. Aqui temos um detalhamento do nosso 655-660. Ambos têm uma construção muito semelhante. Ele só tem uma placa APX diferente neles. Ele virá com um scanner a laser, Rigel Mini VUX. Ele terá 3 câmeras de 20 megapixels nele. Este tem apenas a possibilidade de bateria externa, então deve ser alimentado pelo seu drone. E há a capacidade de fazer a sua transferência de dados por USB. Portanto, todas as nossas cargas vêm com seu próprio USB. Vocês também nos ouvirão referir a eles como um AMIS. Agora, essas cargas podem ser integradas a uma variedade de plataformas de drones. Para listar alguns que testamos internamente, seriam o Inspired Flight 1200A, DJI M300, N350 e agora temos um M400. O Alta-X, um BFD, Skyfront Perímetro 8 e o Harris H6 são alguns dos mais usados. E se você precisar de um suporte personalizado, avise-nos e faremos o melhor para atender a necessidade. Como eu disse, sua carga TrueView, ao comprar, virá com um kit de montagem para o seu drone específico. Aqui temos um vídeo rápido de como fixar isso e podemos fornecer uma cópia se quiser para referência futura. E mais tarde, hoje, em nossa apresentação, também veremos a montagem da carga e a conexão com a interface LIN, web, que é como você gerenciaria o armazenamento de dados, e o início de suas missões, coisas assim.
Como podem ver, ao montar o suporte na própria carga, ele virá com todos esses componentes, incluindo o Loctite. É muito importante usar ou fixar o suporte, pois garante que a vibração não interfira nos parafusos e talvez faça com que eles se soltem. Assim, você não precisa se preocupar com nenhuma interferência de vibração ali. Portanto, esse é um componente muito importante. Como eu disse, todos esses componentes virão incluídos, dependendo do seu suporte específico. Este será um M350 que estão vendo aqui, mas todos os drones que mencionei terão seus próprios suportes. Inclui essas braçadeiras de cabo úteis que estão vendo aqui, que podem ser coladas diretamente no drone. Isso ajuda a evitar que os cabos fiquem soltos e potencialmente fiquem presos nas hélices, o que seria uma experiência muito ruim para todos os envolvidos. Por isso, fazemos questão de incluir alguns desses para vocês. Depois disso, a instalação da sua carga é muito fácil. Basta puxar aquela pequena aba que você vê ali até ver a cor vermelha. Certifique-se de que a carga esteja nivelada com os pinos nos furos e empurre a aba até o vermelho sumir. Novamente, isso será abordado mais adiante em nossa apresentação, onde vocês terão uma experiência prática com isso. Ok, então, como mencionei, este será o chamado suporte PLI, que permite uma instalação rápida e fácil. Como podem ver aqui no vídeo, leva apenas alguns segundos. É bom fazer um pequeno teste de balanço depois de prender a carga útil. Caso contrário, os pinos podem não ficar totalmente nivelados, então é só uma forma de garantir que esteja bem preso. Se deve garantir que sua carga útil esteja alinhada com a frente do drone. Isso é muito importante para garantir que seus dados sejam coletados da maneira correta. Como eu disse, empurra a carga útil nos slots do adaptador. Haverá 4 pinos individuais. Certifique-se de que eles estejam nivelados com a parte inferior do suporte. No armazenamento de dados, como mencionado antes, você receberá um USB incluído em todas as compras de carga útil. Este será um USB de 32 GB, que também possui proteções contra problemas de EMS. Assim, você pode inseri-lo na carga útil antes do voo e voar com ele conectado. Será necessário o formato FAT32, caso você decida que precisa de um USB maior para transferências de dados depois. Primeiro, você não pode voar com esses. Voe apenas com os que possuem proteção contra a EMI. E você deve garantir que eles estejam no formato FAT32 para assegurar a transferência de dados. É possível voar sem o USB instalado na sua carga útil. Há 128 GB de armazenamento em todas as nossas cargas úteis, portanto, é um armazenamento interno. Então, isso é recomendado para voos de longa duração. Se você sabe que fará um voo de coleta muito grande, talvez seja melhor transferir tudo no final. Se decidir voar sem USB, basta pousar a carga útil, desligá-la, inserir o USB, ligá-la novamente e a transferência começará de imediato. Tudo bem, agora os requisitos da estação base. As cargas úteis TrueView usam soluções PPK. Não há uma opção para RTK. Portanto, os sinais GNSS devem ser gravados durante toda a duração do voo. Para nossas cargas úteis, temos 3 opções de processamento, especialmente para as placas APX. A primeira opção será chamada base única. A base única é se você tiver a sua própria estação base ou se usar uma estação local e puder baixar os dados dela. Observação. A segunda opção será a Smart Base. A Smart Base é uma estação de referência virtual que utiliza as redes da Core. Ela fará a triangulação entre as redes mais próximas e funcionará como um backup se algo acontecer. Isso requer pontos LP360, então lembrem-se disso, pois é uma assinatura paga. O mesmo vale para o Trimble Centerpoint RTX ou PPK, desculpem, PPRTX. É outra assinatura paga. Este tem cobertura de quase 100% em todos os Estados Unidos, então se estiverem em uma área rural, já que ambos são serviços pagos.
Pode ser melhor escolher a opção PPPRT em vez da Smart Base para garantir que tenham cobertura. Certo. Para passarmos pelos nossos diferentes requisitos, se estiverem operando sua própria estação base, há um requisito para o L1, L2. Suporte de satélite ali ou suporte L1, L2. Um mínimo de constelações GPS e GLONASS deve ser observado em sua observação. Se estiverem usando sua própria estação base, ela precisa estar no formato RNX ou precisa estar no formato TO1 ou TO2, para ser importada para o LP360. Ele não reconhecerá outros formatos. Para sua estação base, vocês precisam garantir que tenham uma latitude, longitude e coordenada de altura elipsoidal para aquele local específico. Se não tiverem isso, podem passar pelo Opus para gerar essa informação. Vocês precisarão da altura da antena, o fabricante e o modelo suportados pelo POSPEC e o AVE. Ou, se estiverem usando uma de nossas cargas TrueNav ou CHC, podemos falar sobre esses outros detalhes. Vocês precisam do referencial de entrada, usado quando vocês estavam coletando sua estação base. É muito importante que esse referencial corresponda ao que está no seu projeto. Se forem diferentes, vocês notarão que seu conjunto de dados aparecerá em um local diferente, e é apenas porque está usando dois sistemas de coordenadas diferentes. Também é importante que sua estação base esteja gravando em um intervalo de 1 Hz. Basicamente, um intervalo de 1 segundo é o que ela precisa estar gravando. Como mencionado, vocês podem enviar sua estação base para o Opus para obter essa localização estática, ou seja, a latitude, longitude de altura elipsoidal. Na verdade, falaremos sobre como fazer isso mais tarde. Acho que normalmente fazemos isso no nosso segundo dia, mas farei referência a isso durante o nosso exercício hoje mais tarde. Também há opções para Austrália, Canadá e alguns outros lugares assim. Certo, passando para os nossos pontos de controle. É muito importante que vocês tomem decisões conscientes sobre o posicionamento dos seus pontos de controle. Então, primeiro, vocês devem garantir que eles estejam no interior das suas linhas de voo. Então, se olharmos aqui embaixo, estes estão no interior. Nada fica na borda externa. Se colocarem aqui fora, é muito menos provável que obtenham cobertura suficiente para ter uma representação precisa desse alvo. Vocês também devem garantir que tenham pontos nos cantos do seu projeto, para que assim possam obter uma estimativa global da precisão. Outros pontos podem ser distribuídos uniformemente pelo projeto depois disso. Você deve tentar garantir que seus pontos estejam visíveis em várias imagens diferentes, pois você pode usá-las para ajudar a localizar o centro do seu alvo. Se você precisar usar o que é chamado de modo de medição ou algo desse tipo, vejamos. Se você tiver um projeto com variação significativa em sua elevação, é muito importante que você tenha um alvo em cada um desses pontos de elevação. Caso contrário, você pode acabar perdendo parte da estimativa ou pode haver algo em sua trajetória que possa impactar essas áreas. Portanto, você quer ter certeza de que tem uma representação de todas essas superfícies. Você deve garantir que seus pontos de controle estejam em superfícies planas e lisas, da melhor maneira possível. E você quer ter certeza de que não há objetos verticais perto deles. Portanto, nada de prédios, nada de taludes, vegetação, coisas assim. Então, você pode querer achatar a grama ou afastá-la de algumas árvores ou coisas do tipo, para garantir que você consiga obter medições precisas sobre eles. Temos alguns tipos de alvos diferentes que podem ser usados no LP360. Então, temos um alvo de solo 2D e um alvo de solo 3D. Ambos os que estamos falando hoje podem ser usados para estimativa 3D. Portanto, esses alvos 2D serão um tabuleiro de xadrez plano ou um círculo concêntrico. O uso das cores preto e branco, na verdade, nos permite estimar os centros de forma mais eficiente no LP360, porque os valores de intensidade são, na verdade, medidos pelo scanner a laser, não pela câmera. Assim, se obtém uma medição mais robusta. Como eu disse, ele estimará o X e o Y,
mas ele fará uma interpolação do valor Z sobre todo o alvo, usando os vizinhos mais próximos, em vez de escolher um único ponto no centro do alvo, porque os dados líder são inerentemente aleatórios na forma como são coletados. Ele é pulverizado e pode variar dependendo da sua superfície, dependendo da sua velocidade, do seu padrão de voo, coisas assim. Portanto, nem sempre você conseguirá um ponto diretamente no centro, e é por isso que essa interpolação é muito importante durante esse processo. Alvos 3D aqui na GeoCare, nós na verdade oferecemos o que é chamado de estrela de precisão. Então, essa estrela de precisão, na verdade, tem 6 refletores nesses bracinhos que permitem uma medição mais robusta. Assim, você poderia usar menos desses tipos de alvos do que os 2D e ainda conseguiria o mesmo nível de precisão, o mesmo nível de medição ali. Você colocaria a antena GNSS no centro, no topo aqui em cima, para obter essa medição. Você tem a capacidade de conectar um receptor GNSS no topo. Se instalaria isso normalmente sobre um prego de agrimensura ou algum tipo de marco para obter essa medição. Haverá uma separação vertical entre o prego de agrimensura e a altura de referência da estrela de precisão específica, como você pode ver aqui, mas existe algo chamado de deslocamento H que você pode estimar usando uma fita métrica. Tem um vídeo rápido sobre isso que vai aparecer e que será inserido no LP360. Dessa forma, ele pode compensar essa diferença de altura. Então, há algumas vantagens em usar o Accuracy Star em vez dos alvos em 2D. Uma das mais importantes é o fato de ser muito preciso, pois é capaz de utilizar tanto medições robustas quanto precisas, porque ele possui múltiplos refletores. Então, mesmo que você atinja apenas, sabe, 3 desses, desde que estejam em pontas diferentes da estrela, você ainda terá uma medição muito boa, até porque é um comprimento fixo para todos os componentes deste Accuracy Star. A próxima é que ele é completamente separado do terreno subjacente. Então, se você estiver em um lugar muito lamacento ou com muita grama alta, qualquer coisa assim, você ainda consegue uma medição bem precisa fazendo isso. Ao contrário de se você usar alvos em 2D, onde talvez seu alvo afunde na lama, ou talvez a grama comece a cobrir o seu alvo, coisas desse tipo. Então, isso é incrivelmente útil para esses terrenos mais acidentados. É importante que, se estiver usando um Accuracy Star, você o instale na maior elevação possível em relação ao solo. Assim, você garante que haja essa separação completa e consegue obter as medições. A única coisa que realmente vai impactar a detecção desses alvos serão os seus parâmetros de voo. Se estiver voando muito rápido ou talvez onde você os posiciona. Se colocá-las nas bordas externas, pode não ter uma cobertura tão boa neles. Ou se colocá-los perto de uma curva, pois você mudará a velocidade ao se aproximar dela. Isso pode acabar fazendo o sensor inclinar e você pode não ter tanta densidade sobre esses alvos. Como mencionei, ele é totalmente independente do terreno subjacente. O Accuracy Star pode estar em uma área de inclinação suave, locais úmidos ou secos, ou com muita grama. Nada disso afetará as medições feitas sobre o Accuracy Star. Não, isso é muito, muito útil. Novamente, os parâmetros de voo são o que realmente afetará a qualidade da detecção desses alvos, ou seja, velocidade, altura e movimento. Tentar colocá-los um pouco mais para o interior, longe das curvas, é muito importante para garantir uma densidade de pontos uniforme sobre eles. Se busca precisão global com este alvo, certifique-se de distribuí-los por toda a área de levantamento. Como eu disse antes, tê-los em todos os cantos do seu projeto ajudaria muito nisso. Se o foco for precisão local, digamos que voe sobre uma área grande, mas haja um ambiente importante no centro. Talvez seja um bairro. Talvez, sabe, seja uma usina elétrica ou algo assim. Você poderia focar essas estrelas de forma mais localizada naquela área para garantir o melhor nível de precisão. Certo, então aqui temos um vídeo rápido só para demonstrar como é a configuração deles. Então, você precisaria de um tripé, mas tudo se encaixa, é só parafusar e pronto.
Ele vem com esses pequenos refletores magnetizados, então é só encaixar e eles saem com facilidade. E também tem essa pequena lupa para ver o prego de agrimensura embaixo. E tem um pequeno nível também, para você garantir que esteja bem plano. Aquela última medição ali é onde ele está realmente obtendo aquele deslocamento H, e isso pode ser feito muito rapidamente. Então você pode ter isso pronto para uso em menos de 5 minutos, certo? Então agora vamos falar sobre o básico do planejamento de missão. Uma nota rápida aqui, vocês vão notar que eu tenho um link bem aqui embaixo. Temos um documento completo de planejamento de missão, além de uma planilha que ajuda muito a identificar os parâmetros necessários para sua missão específica. Inclusive, se você tiver que planejar em torno de objetos verticais. Então, temos isso totalmente disponível para quem precisar. Certo, então, o espaçamento entre linhas. Esta será a distância entre as suas linhas de voo. É muito importante que isso seja levado em conta para evitar lacunas nos dados. Então, se você sabe que tem algum tipo de objeto vertical que ficará no centro aqui, como você quer sobreposição em ambos os lados, obtendo basicamente pontos extras naquele alvo, você deve considerar isso. Talvez diminuindo um pouco o espaçamento entre as linhas para ter mais cobertura, coisas desse tipo. Esse número depende da combinação da altura do voo, do ângulo de varredura do seu sensor específico e da porcentagem de sobreposição lateral que você deseja. Isso também é chamado de sobreposição nessas áreas. Novamente, está tudo naquela planilha, então você pode testar esses valores e ela pode te ajudar a identificar os que funcionarão melhor para você. Ok, para nossa altitude de voo, você precisa garantir que não exceda o alcance máximo. Na sua carga útil lidar, especialmente se estiver fazendo acompanhamento de terreno ou algo do tipo, porque se você tiver, digamos, um vale sobre o qual está voando, esperem, só um momento, pessoal. Ok, se estiverem voando sobre um vale ou algo assim e não estiverem seguindo o terreno, podem acabar notando que lá no fundo do vale faltam muitos pontos, não estão coletando. Isso pode ser porque excede o alcance do seu lidar, então tenham isso em mente. Se estiver voando em uma altitude mais baixa, terá uma faixa mais estreita, ou seja, menos cobertura, mas terá mais densidade naquela nuvem de pontos. As altitudes recomendadas típicas que vemos aqui e que costumamos usar são de cerca de 80 metros para as cargas da série 500 e 100 metros para a série 600. Tudo bem, ângulo de varredura. Este será o ângulo a partir do nadir no qual o seu lidar será cortado. Agora, para a maioria das cargas TrueView, isso será 40 graus, o que significa que no total são 80 graus abaixo da sua carga. Isso pode ser aumentado até certo ponto, dependendo da própria carga, para produzir uma faixa maior. Mas nesses ângulos mais amplos, você pode ter o que chamamos de ângulos de incidência ruins nas bordas, então seus dados serão menos precisos. Portanto, normalmente queremos recomendar que você permaneça dentro, sabe, desses parâmetros aqui. O único que consigo pensar que tem um ângulo de varredura menor, de cabeça, será os 540. Nesse, eu diria que o ângulo de corte é 35 ou 36. Então, cerca de 70 graus contra 80. Tudo bem, sobreposição lateral. Isso também é conhecido como sobreposição lateral. É aqui que você obtém essa sobreposição entre as suas duas linhas de voo. Agora, isso é usado para o alinhamento da linha de voo mais tarde. Isso permite garantir que seus dados estejam devidamente alinhados usando nossas ferramentas de alinhamento de faixas e coisas assim, porque pode haver erro dinâmico detectado em sua trajetória, sabe? Talvez devido ao movimento, talvez ao vento, algo assim durante o voo. E ter essa sobreposição é muito útil para garantir que sua nuvem de pontos seja precisa. Então, se deve garantir que isso esteja ao ar. Além disso, ao tentar coletar uma nuvem de pontos para objetos verticais, você normalmente deseja que eles sejam planejados entre duas linhas de voo, porque você quer que ele seja atingido de ambos os ângulos. Dessa forma, você pode obter uma representação real do objeto vertical, e não apenas ter um lado dele. Ok. Como mencionei, isso aumentará a densidade de pontos nessas áreas.
Portanto, objetos importantes normalmente devem estar nesta área. Esse também é um ótimo lugar para colocar seus alvos porque você está obtendo uma medição de ambos e é muito mais provável que você consiga detectar o alvo completo. 50% de sobreposição lateral significa que o espaçamento entre suas linhas de voo será coberto 2 vezes por ambos os ângulos. Como acabei de dizer, é apenas uma refrase disso. Mas outra coisa que pode fornecer uma margem de erro não são apenas os parâmetros de voo. Também haverá variação no terreno. Portanto, você deve levar tudo isso em consideração ao planejar seu voo. Portanto, o terreno é muito importante. Agora, especialmente considerando objetos verticais, temos o que chamamos de lacuna de dados. É aqui que faltam seções dos seus dados. Agora, o que vemos aqui é que temos essa copa, temos nossos ângulos de varredura sobre nossos voos e, em seguida, temos esses pequenos pontos aqui que parecem estar faltando algo. Isso ocorre porque os parâmetros de voo não nos permitiram capturar essa parte. É por isso que você deve considerar objetos verticais ao planejar isso, pois já vi isso acontecer muitas vezes com linhas de energia, copas de árvores, prédios, e aí você tem que ir lá e voar de novo. Certo, então isso acaba desperdiçando recursos e tempo. Então, com certeza, reserve um tempo e use esta planilha. Sabe, nós a temos disponível gratuitamente a qualquer momento para ajudar você a planejar esses parâmetros em torno de seus objetos verticais. Aqui está um exemplo de como essa planilha será quando você estiver tentando planejar esse espaço vertical. Então você pode ver bem aqui, esta é a superfície vertical, então seria o que quer que você esteja tentando medir. Você pode inserir isso e ela vai gerar um monte de parâmetros para você. Tudo bem, então temos algumas recomendações gerais para nossos voos, como uso geral, cobertura máxima e copa densa. Então, para fins gerais, você terá aquele campo de visão de 40 graus. Você voará a aproximadamente 60 metros de altura. Isso é o que costumamos fazer aqui na Dioku, em nossa sede. Fazemos 60 ou 70 metros. Isso lhe dará uma faixa de cerca de 100 metros abaixo de cada linha de voo. Faremos uma sobreposição lateral de 25% com espaçamento de linha de 75 metros. Você deve notar que fazemos muita coisa em metros aqui. Então, se estiver usando pés, tome cuidado ao converter esses valores ao planejar suas missões. Para a cobertura máxima, você notará que abrimos o ângulo de varredura ou campo de visão em 10 graus. Lembre-se, isso depende inteiramente da sua carga útil. Então, certifique-se de verificar a cobertura ou o campo de visão da sua câmera e do seu LiDAR. Por exemplo, o 540, a razão pela qual ângulo de corte é de 35 ou 36 graus. Não é porque o LiDAR não coletará. O LiDAR pode coletar muito mais pontos nas bordas externas. No entanto, a câmera não pode colori-los porque há apenas uma única câmera logo abaixo da carga útil. Portanto, se você abrir mais, terá pontos sem cor. Certo, então tenha isso em mente ao verificar esses dados. Para essa cobertura máxima, você aumentará a altura do voo para 75 metros, o que lhe dará uma faixa mais larga. Você também usará, para essa mesma sobreposição lateral de 25%, um espaçamento de linha maior, então será 135. Agora, isso significará que você terá menos densidade em sua nuvem de pontos do que no uso geral. Agora, para a copa densa, e isso se aplica a qualquer tipo de vegetação, você provavelmente vai querer voar mais baixo. Como podem ver, nós reduzimos essa altura de voo pela metade. Nós realmente reduzimos esse campo de visão para 30 graus, porque queremos ser muito mais localizados em nossos pontos. Não queremos ângulos de incidência ruins e teremos um espaçamento de linha muito menor. Normalmente, com copa densa ou com vegetação, você também vai querer fazer um padrão de achura cruzada. Isso permite que você tenha mais probabilidade de penetrar nessa copa para chegar até o solo, porque você atingirá em ângulos diferentes nesse padrão cruzado em vez de ir apenas em uma direção. Também temos essas tabelas de consulta dentro daquela planilha que mencionei anteriormente, que darão recomendações para o ângulo de varredura do seu sensor específico, a altitude e coisas desse tipo.
Assim, você não precisa ir lá e adivinhar quais parâmetros funcionarão para você. Nós daremos a você, sabe, tudo o que precisa para o sucesso nesse processo de planejamento de missão. É uma específica para cada carga útil. Então, se abrir essa planilha, eu até abrirei em um instante, para que você possa vê-la, mas ela terá uma aba para cada carga útil que temos. Dessa forma, você terá parâmetros de voo exclusivos para elas. Aqui temos um vídeo rápido sobre como planejar uma missão com uma câmera personalizada no DJI Pilot 2, pois os drones da DJI são alguns dos mais comuns que vemos aqui. E esta também é uma forma muito amigável de planejar sua missão, por isso é uma das mais comuns. Vou deixar este vídeo rodar, mas quando terminar, eu vou abrir aquela tabela para vocês darem uma olhada. Dá para ver que temos alguns planos de missão que já foram importados, como campo de visão e coisas assim. E o que eu gosto nisso é que você pode literalmente modificar suas velocidades, sabe? Seus ângulos de curso. Você pode arrastar seu limite e ele ajustará automaticamente suas configurações. Linhas de voo para o que atenderá às suas necessidades nesta área de interesse específica. Então, é muito fácil de usar. Agora, vou pausar isso por um momento. Voltaremos ao restante aqui, onde falamos sobre a interface web, mas só para vocês verem aquela planilha de planejamento de missão. Então, é assim que ela se parece. Como mencionei, há uma aba para cada uma de nossas cargas úteis aqui embaixo. A que estou olhando agora é para o TrueView 1, mas podemos encontrar uma para o 540. Ela também terá todas essas informações úteis aqui. E se continuarmos, sabe, dá para falar sobre o tamanho do ponto para os diferentes tipos de scanners. Temos muita informação aqui, mas também temos aquela aba inteira dedicada às superfícies verticais, como prédios, copas, linhas de energia, coisas desse tipo. Tudo bem. Então, agora vamos começar a falar sobre a nossa coleta de dados. Com nossas cargas TrueView, você pode se conectar ao que chamamos de interface web. Isso fornece uma interface de usuário para você interagir com sua carga, conectada por qualquer navegador usando uma conexão de internet fornecida pela própria carga. Então, isso é usado para monitorar as operações do seu sistema. Se está pronto para coletar os dados, sabe, você pode mudar as configurações lá e pode até verificar seu armazenamento. Então, o MS ou USB? Essas palavras são intercambiáveis. Você pode garantir que tem espaço de armazenamento suficiente antes de iniciar um voo e ver quanto do seu armazenamento interno está sendo usado na carga a qualquer momento. Novamente, como isso monitora o status da sua carga durante a operação, também é incrivelmente útil para solucionar quaisquer erros que possam ocorrer. Certo! Então, para estabelecer a conexão com isso, você usará uma opção de acesso à internet ali. Você deve ver que diz carga, sublinhado e o número de série da sua carga. Todas as senhas para isso serão as mesmas. Será TrueView, tudo em minúsculas, sem caracteres especiais, e você pode acessar por qualquer navegador usando uma das duas URLs listadas aqui. Eu diria que para usuários de iPhone, Android, acho que é Android. Você pode ter mais sorte usando o 10.0.0.1 para conectar, mas em um momento, quando formos conferir o hardware, faremos todos vocês se conectarem à carga. Assim, vocês podem ver como é, ter uma ideia das configurações e coisas desse tipo. Se notar que seu navegador não carrega a URL, pode ser porque ele está indo para HTTPS quando deveria ser HTTP. Ok, então isso é só um detalhe rápido. Vimos isso acontecer muitas vezes, então fiquem atentos a isso. Outra nota rápida: vocês receberão uma versão em PDF deste PowerPoint ao final do nosso workshop, para que possam sempre consultar.
Certo. Então, algumas das configurações que você pode modificar na interface web. Esse será o seu perfil de carga. Este será um perfil exclusivo para sua carga e a configuração do drone. Isso também se aplica a quem possa ter uma unidade de mapeamento móvel por aí. Haverá uma configuração específica para isso e para a antena usada, caso você esteja usando antenas diferentes. Você pode modificar se deseja salvar diretamente no USB ou não. Isso é algo que pode ser ativado ou desativado bem aqui. Se a opção não for exibida, significa que este sensor específico não suporta esse recurso. Ok, então temos alguns sensores mais antigos por aí que não têm essa possibilidade. Você tem o que chamamos de modo de proximidade. Eu recomendo fortemente ter o modo de proximidade ativado. Então, quando ativado, ele criará o que chamamos de ponto de origem quando a carga for ligada. Dá para imaginar que em volta desse ponto de origem existe uma bolha. Nesse caso aqui, nós temos 25 metros. Isso significa que se a carga estiver a menos de 25 metros do ponto de origem, não gravará dados. Então, ao iniciar a missão, você precisará ultrapassar os 25 metros. Aí ela começará a gravar. Assim, você não terá 1 milhão de fotos suas decolando. E ela começará a baixar os dados automaticamente quando entrar de novo nessa bolha. Vai começar a transferir para o USB automaticamente se ele tiver inserido. Você também pode modificar seus braços de alavanca. É isso que fica guardado nesse perfil de carga útil. Os braços de alavanca são os valores específicos para a configuração do seu drone, antena e carga útil. Se tiver várias plataformas, precisará de várias cargas úteis, ou perfis de carga útil neste caso. Certo? Você também pode fazer o que chamamos de diário de bordo do piloto. Isso é totalmente opcional, mas será salvo junto com as informações da pasta do sistema. Temos um modelo que você pode importar bem aqui, que permite inserir informações como data e hora, tipo de missão, condições do solo, clima, coisas assim que você queira documentar junto com a sua coleta de dados. Novamente, isso é totalmente opcional, não é obrigatório e você sempre pode preencher depois, pois é apenas um arquivo de texto criado e adicionado à pasta do sistema do seu conjunto de dados brutos. Quando o ciclo terminar, você verá esta pequena mensagem aqui em cima. Diz que está concluído e pronto para desligar. Isso é depois que os dados forem transferidos. Se você inseriu o USB antes do voo, assim saberá exatamente quando a carga estiver pronta para desligar. Ela iniciará isso sozinha após limpar o armazenamento interno e coisas do tipo. Se não tiver o USB inserido, você notará que apenas dirá que está pronto para desligar ou algo assim. Terminou a coleta? Desligue, insira o USB, reinicie a energia, ou seja, ligue de novo. E o processo de transferência começará automaticamente se detectar um ciclo no armazenamento interno. Certo, então, solução de problemas. Isso não só te dá um log completo do sistema aqui, com mensagens antigas embaixo e novas em cima, mas também vai colorir o topo com base nos problemas encontrados. Por exemplo, o APX, que vai ser a placa que fica dentro da sua carga útil. Geralmente, ela vai estar sempre verde, mas se não estiver, o sistema avisa. Dá para ver o GNSS, que são as suas conexões de satélite. Este aqui está vermelho. Isso indica que estamos tendo algum tipo de problema. Sabemos que é algo relacionado aos nossos satélites. Então, talvez haja um objeto vertical perto de nós interferindo. Talvez haja um problema com a antena, coisas desse tipo. Assim, sabemos o que estamos solucionando. Se você tiver problemas contínuos com sua carga útil e precisar entrar em contato com o suporte, certifique-se de tirar um print dessa mensagem que está recebendo. Dessa forma, você pode nos fornecer. E pode haver algumas mensagens detalhadas no log de status que nos ajudarão a entender o que está acontecendo para melhor atendê-lo. Outra coisa que você pode notar bem aqui está destacada em amarelo. Então tudo parece verde, mas ainda está nos dando uma mensagem. Isso nos informa que o armazenamento externo ou o USB está cheio. Portanto, precisaríamos remover o USB, apagar alguns dados dele e reinserir.
Ao conectar e remover o USB, você deve se certificar de desligar a carga útil. Assim, você não o retira e corre o risco de corromper alguns de seus dados. Portanto, certifique-se de desligar antes de fazer isso. Tudo bem, gerenciamento do sistema. Todas as nossas cargas úteis virão com um botão multifuncional e luzes LED. Agora, essas luzes podem ser usadas para monitorar o status do sistema. No lado esquerdo, ao olhar para a parte traseira da carga útil, dará a luz do sistema. A do lado direito será o Apex ou a conexão via satélite. E o botão multifuncional serve para ligar e desligar. Embora esses LEDs estejam aqui, recomendo fortemente o uso da interface web, pois você terá muito mais informações sobre o que está ocorrendo do que com as luzes LED. Se decidir que gostaria de observar essas luzes LED ou talvez esteja olhando de longe ou algo assim, este é um guia geral de sequência de luzes LED que temos aqui. Mas para cada uma de suas cargas úteis, pode haver uma configuração um pouco diferente. Você também pode encontrar um guia de sequenciamento no guia do usuário do hardware para sua carga útil específica. Tudo bem. Agora algumas notas sobre segurança de voo. A primeira é sobre as operações de voo dos sistemas de levantamento TrueView 3D e S. Eles devem seguir as melhores práticas e normas de segurança para operações comerciais de Vant. Certo? Recomendamos fortemente isso. Isso é algo que é obrigatório. Todos os requisitos de voo locais e regionais e regulamentos do espaço aéreo devem ser seguidos. Quaisquer regulamentos específicos relacionados ao uso de um sistema LiDAR em um VANT devem ser seguidos. Certo. Finalmente, todas as nossas cargas úteis TrueView possuem sistemas LiDAR classe 1 seguros para os olhos. Isso significa que ele utiliza o comprimento de onda infravermelho próximo. Assim, você pode voar sobre pessoas desde que esteja dentro das normas, sabe? Tendo as autorizações adequadas e tudo mais, e isso não causará danos aos olhos de ninguém. Se você estiver usando algo que não seja uma carga útil TrueView, verifique se é seguro para os olhos e tenha muito cuidado ao usar. Tudo bem? Então temos uma lista de verificação geral aqui. Nós vamos passar por tudo isso lá no nosso workshop daqui a pouco para dar uma olhada em um dos nossos componentes de hardware e um dos nossos operadores de voo vai realmente guiar vocês nisso. Eu não vou me aprofundar nisso na nossa apresentação de hoje, mas, de novo, vocês receberão uma versão em PDF. E fiquem à vontade para pausar o vídeo de hoje e tirar um print da tela. Então, isso também está incluído em todos os guias de usuário de hardware para cada sensor que temos. Ok, outra coisa importante a considerar ao voar em suas próprias missões é o índice KB-KP. Por que diz KB? Índice KP. Então, esta é uma previsão para monitorar a atividade na superfície do Sol e pode impactar a qualidade da sua conexão, porque a atividade solar afetará a magnetosfera da Terra. Essa é uma palavra difícil, então peço desculpa se eu me atrapalhar um pouco. Às vezes, essas partículas são emitidas talvez durante uma explosão solar ou algo assim. Por isso, você deve monitorar isso, pois afetará como você se conecta ao satélite. Portanto, se o índice KP estiver em 4 ou acima, você provavelmente não deve voar. Porque se perder a conexão com os satélites ou com a carga útil, é mais provável que ocorra um acidente. Não queremos que isso aconteça. Preferimos que você fique seguro e mantenha sua carga útil para continuar usando. Então, lembre-se disso. Temos alguns links aqui sobre onde encontrar essas informações. Você pode pesquisar a previsão de 3D ou 3 dias da NOAA, ou seja, os Centros de Previsão de Clima Espacial do NWS, você pode consultar a qualquer momento. E se precisar de informações adicionais, pode pesquisar também sobre o clima espacial e sistemas de GPS da NOAA. Tudo bem. Outra coisa é que, se as fotos forem importantes para você, considere o ângulo do sol. E você também deve levar em conta a cobertura de nuvens e coisas desse tipo. Então, reforçando, se as fotos são importantes e você quer obter fotos de boa qualidade, sem atmosférica, o ângulo do sol deve ser de 30 graus ou mais.
Essas serão as condições de iluminação mais adequadas para tirar as fotos. Se o ângulo for menor que esse, você pode acabar tendo névoa nas fotos ou pode notar mais sombras e coisas desse tipo. Uma nota rápida: se as fotos não forem importantes, você pode voar à noite. Desde que siga todas as normas de segurança, o lidar continuará coletando dados. A luz não é necessariamente necessária para o lidar, já que ele usa um laser. Isso só é necessário para as fotos. Certo. Antes do voo, de novo, vamos cobrir isso com o nosso hardware lá fora. Mas eu vou passar por isso bem rápido. Então, primeiro, você começa ligando o seu sistema. Depois, você vai querer se conectar à sua interface web. Esse é o primeiro passo após verificar se o seu hardware está seguro. Você vai notar que os LEDs estão piscando em amarelo. Você também notará na interface web que ela informa que está inicializando. Então, você deve ver isso em ambos os locais. Eu vou meio que desconsiderar esses aqui, porque eu prefiro muito mais que vejam a interface web para verificar se o sistema está pronto. Em vez dos LEDs, especialmente se eles se desgastarem com o tempo, não brilharem tanto, ou se estiver muito claro lá fora, você pode não conseguir vê-los. Ao decolar, você deve voar até uma altitude segura. Geralmente, você pode voar acima da sua altura de voo. Tudo bem, no seu plano de missão, mas você precisa fazer a manobra de alinhamento de proa. Agora, é incrivelmente importante que isso seja feito em cada missão. Isso vai preparar o seu IMU para a coleta de dados. Depois disso, você pode iniciar sua missão e seguir com seu voo. Agora, falando sobre a manobra de alinhamento de proa, ela é diferente para o TrueView 540. Então, se você estiver usando um TrueView 540, fará um 8. Mas para as outras cargas TrueView, essa será a manobra de alinhamento que você usará. Isso também é chamado de movimento RAM. Se você vir essa abreviação, ela se refere a essa manobra específica. Quando atingir uma altitude segura, você fará isso antes e depois da missão. Você deve empurrar o controle para frente rápido e segurar até o drone chegar a 10 metros por segundo. Então, observe no seu controle até atingir esses 10 metros e pare. Isso geralmente leva cerca de 4 segundos. Você não deve dar nenhum outro comando. Você quer que seja uma linha reta. Depois disso, espere uns 2 segundos e gire a carga levemente, 15 a 20 graus, porque você não quer que ele voe de volta para você. Então, você repetirá o processo ao contrário. Você puxa a aceleração de volta até acelerar uns 10 metros por segundo por uns 4 segundos e para por um instante. Então, inicia a sua missão. Agora, se estiver acelerando, você deve manter perto de 10 metros por segundo. Tente não passar de 14 metros por segundo, pois isso pode sacudir o IMU demais. Pode causar muita aceleração no corpo e impactar a qualidade da sua coleta depois. Então, tenha isso em mente. Certo, após a missão, você deve voar de volta ao ponto de origem, mas não pouse. Você precisa realizar novamente essa manobra de alinhamento de proa antes de trazê-lo de volta. Se tiver no modo de proximidade, ao entrar naquela bolha, aqueles 25 metros que vimos antes, ele iniciará automaticamente o processo de encerramento e transferência de dados. Se não estiver com o modo de proximidade ligado, ou se tiver que pousar fora do seu ponto de origem, digamos, se a bateria começar a acabar e você tiver que pousar na outra extremidade do local da missão ou algo assim, terá que desligar isso manualmente. Então, assim que pousar, você deve pressionar e segurar o botão multifuncional na sua carga útil e desligá-la. Se você tiver um USB inserido, certifique-se de conectar-se àquela interface web e monitorar o status antes de desligar manualmente para garantir que seus dados sejam transferidos com sucesso. Se estiver monitorando as luzes do sistema, bem, aqui elas dirão se está pronto. Se estiver olhando para as luzes do sistema, elas ficarão brancas fixas quando estiverem prontas para serem desligadas. Assim que tudo isso tiver concluído. Então, verificar seus dados em campo é incrivelmente importante porque não queremos que você tenha que voar de novo caso algo tenha acontecido durante o voo.
Se você perdeu a conexão com satélites ou algo do tipo, você pode realizar o que chamamos de relatório de trajetória em tempo real apenas de controle de qualidade. Isso não processa a sua trajetória, isso apenas exibe a sua trajetória. Assim, você pode verificá-la durante todo o voo. Isso é feito diretamente no seu computador. Portanto, é executado localmente e não requer nenhum licenciamento adicional nem arquivos extras. Você só precisa dos dados brutos e do seu computador com isso instalado. Novamente, os resultados disso não são processados, então não servem para a entrega do produto final. Mas você pode gerar uma nuvem de pontos a partir deles. Dessa forma, você pode verificar se está cobrindo a área esperada e se a colorização aparece como você deseja. Essa é uma verificação rápida que você pode fazer. Temos uma planilha inteira dedicada aos diferentes métodos de verificação em campo que recomendamos. E, novamente, este PowerPoint será fornecido a vocês após a nossa apresentação, para que assim vocês possam voltar e conferir qualquer um desses links a qualquer momento. Tudo bem, ao revisar seu relatório de trajetória, há vários pontos diferentes nos quais vamos parar e revisar mais tarde em nossa apresentação de hoje. Isso apenas destaca alguns desses pontos principais. Mas, normalmente, isso será depois de você ter executado seu Smart Base, Single Base ou PPRTX, quando você tiver todas essas informações adicionais. Normalmente, o que você olharia apenas para o controle de qualidade são esses primeiros tópicos aqui. Agora, temos três capacidades diferentes de processamento de trajetória, dependendo da sua carga útil específica. Portanto, temos uma referência aqui para esses diferentes relatórios. Ok, no LP360 você também tem a capacidade de arquivar seus dados. Isso funciona como um backup funcional e recomendamos fortemente que faça isso em campo. Assim, você não só terá a sua cópia original, ou o que colocou no LP360, mas também criará um arquivo zipado para armazenamento posterior. E o gerenciador de arquivos do LP360, essa função de arquivamento, na verdade, utiliza o chamado Robocop. Isso faz uma verificação de integridade dos seus dados antes e depois da transferência, para garantir que nada corrompeu seus dados nesse processo. Aqui na GeoCare também usamos o chamado TerraCopy, sempre que copiamos arquivos ou projetos ou algo assim. Portanto, também recomendamos fortemente que você o instale em seu computador, porque, novamente, isso fará uma verificação de integridade antes e depois de transferir seu conjunto de dados para garantir que sejam idênticos. A ferramenta de cópia do Windows não faz isso. Ok, então tenha isso em mente. Então, hoje vamos configurar nosso arquivo, ver como funciona, como ele é e coisas do tipo. Você também pode arquivar voos e enviá-los para a nuvem se precisar, caso tenha armazenamento em nuvem disponível. Na verdade, temos dois conjuntos de dados de amostra que usaremos hoje porque acho que nos mencionaram. Tá ventando um pouco demais. Talvez não possamos ir lá coletar dados hoje, mas ainda vamos conferir o hardware, configurá-lo e coisas do gênero. Temos um fluxo de trabalho dedicado à recuperação de ciclo. Só por precaução, talvez. Você teve um desligamento prematuro ou algo assim e parte do seu ciclo não foi transferida da sua carga útil. Para fazer isso, novamente, você deve monitorar o status do log o tempo todo pela interface web. Você reiniciaria a energia do sistema. Então, se precisar desligar ou ligar, dependendo se o USB já estiver inserido, certifique-se de que esteja totalmente inserido na carga útil. Você pode ou acompanhar pela interface web e garantir que a cópia dos dados foi bem sucedida, ou esperar pela luz branca sólida do sistema, essa luz no lado esquerdo da sua carga útil. E assim que terminar esse processo, você pode desligar, tirar o USB, conectar no computador e verá que haverá um log de depuração no nível raiz ou na pasta do sistema do seu ciclo. Esses logs podem ser fornecidos ao nosso suporte para que possamos diagnosticar o que aconteceu, por que o problema ocorreu e ajudar a evitá-lo no futuro. Agora, lembre-se que se ocorrer um desligamento acidental,
O arquivo TO4, seu arquivo de trajetória, que armazena todas as informações de localização, é o último a ser transferido. Então, se esse arquivo não puder ser copiado com sucesso do sistema, pode ser porque talvez você não tenha espaço de armazenamento suficiente ou algo assim. Você precisará voltar e recuperá-lo usando este fluxo de trabalho, ou um separado para extraí-lo do APX se necessário. Essa é uma prática muito específica e não é comum. Tudo bem, como mencionei, há várias cargas úteis diferentes que podem ser usadas no LP360, com fluxos de trabalho diferentes, como o TrueView Go e o TrueView 540. O TrueView 540 espelha outras cargas úteis, mas tem algumas nuances um pouco diferentes. Você também pode processar conjuntos de dados DJI, LUM e LUM2, as cargas úteis de fotogrametria que foram mencionadas no início da nossa apresentação hoje, e alguns usuários, na verdade, gostam de importar seus dados do INTRA ou de outros sensores, no LP360 para processamento adicional, como fotogrametria, classificação, coisas dessa natureza. Então, há muita coisa que você pode fazer com o LP360, mesmo que não tenha uma de nossas cargas úteis. Alguém tem alguma pergunta sobre as informações de hoje? Eu sei que passei muita coisa para vocês, então eu não espero que se lembrem de tudo. Eu vou revisar boa parte disso novamente. Ok, tudo bem. Então, se não tivermos perguntas, podemos fazer uma pequena pausa rápida e eu vou me certificar de que estamos prontos para voltarmos lá e fazer vocês darem uma olhada em uma de nossas cargas úteis.